Nós também estaremos abordando aqui a unidade desse corpo. Amém? Então, você que está hoje aqui, se esforce para que você não perca nenhuma das palestras. Para que você esteja aqui nos 3 dias que estaremos trabalhando esse tema, que estaremos edificando a igreja, que estaremos aprendendo junto com vocês, aprendendo de Deus. E tudo é festa no reino de Deus. No último dia, será no domingo pela manhã e encerraremos, como disse o nosso apóstolo, com chave de ouro. Como diria lá, vamos comer a carne do venta-fufa, vamos fazer um churrasco, vamos nos alimentar, o corpo físico, porque o nosso corpo, a nossa mente espiritual, com certeza, vai ser muito bem alimentado nesses dias. Amém? Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Primeiro aos Coríntios 12, versículo 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Deus Todo-Poderoso, nessa hora em que nós nos dirigimos a Ti, queremos, em primeiro lugar, meu Pai, nos apresentar como filhos, como servos, como igreja viva, santa e operante, pedir perdão pelos nossos pecados e Te agradecer, meu Deus, porque Tu tens cuidado de nós. Te agradecer, meu Pai querido, pela oportunidade que temos de Te servir, de Te adorar, de pronunciar a Tua palavra, Deus. Obrigado, meu Pai, por a oportunidade que Tu nos dá de aprendermos mais de Ti. Derrama do Teu Espírito nesta noite sobre todos nós. Que os Teus anjos estejam acampados neste lugar, meu Pai. Tira dos céus deste lugar qualquer espírito contrário. E agora, Deus, nos ministra, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Começamos dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Mas precisamos responder algumas perguntas, fazer algumas perguntas e tentar respondê-las à luz do Evangelho, que o apóstolo Paulo, ele diz que que vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Nós precisamos entender o que é corpo, né? E lógico que quando você olha para a pessoa que está do seu lado, quando se olha no espelho, você já tem essa concepção. O corpo é a estrutura física de todos os seres viventes, homens ou mulheres ou animais. Existem também corpos físicos. A física nos diz que um corpo é qualquer objeto que ocupa um lugar no espaço. É um corpo. E o corpo, ele é muito complexo. É a coisa mais bem feita, mais organizada de todo o universo, é o corpo humano. Não é à toa que Deus o fez com as suas próprias mãos. Ele não deu ordem para que alguém fizesse, Ele não autorizou ninguém de fazer. O próprio Deus fez esse corpo. E eu acredito que quando Paulo faz essa comparação da igreja com o corpo de Cristo, ele tem essa complexidade na sua mente. Então ele vai fazer essa comparação, essa analogia do corpo humano com a igreja.
Em Romano, aqui no capítulo 12, ele faz uma descrição detalhada de cada membro, ele vai fazer o questionamento de que por que o corpo não é só orelha, não é só olho, não é só coração, não é só perna, não é só isso ou aquilo. Então Paulo vai fazer essa analogia. E quando nós olhamos para a igreja, essa igreja que foi constituída pelo próprio Deus, Jesus disse, quando ele olha para o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Sobre uma profecia, ele diz que vai edificar esta igreja. Mas voltando ao nosso tema, a esse corpo, né, tem, como falei, corpos físicos, corpos que se movimentam, corpos que são inanimados, eles não se movimentam, mas eles ocupam espaço. Então, olhando para o que Paulo está falando, Paulo, quando ele vem fazer essa comparação, nós temos que olhar o contexto. Antes de Paulo comparar a igreja como o corpo de Cristo, ou dizer que a igreja é o corpo de Cristo, ele faz uma dura repreensão para a igreja, porque ele encontrou uma igreja dividida. Quando ele diz assim, você diz que é de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Ele está vendo uma igreja que não sabia o que queria, ou não sabia quem era o seu mentor. Mas agora, Paulo diz que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Por isso que ele diz assim, ele compara essa igreja que segue a Jesus, por quê? E ele vai fazer essa comparação, porque Jesus é a cabeça. Se Jesus é a cabeça, logo, nós somos o corpo. Amém? Mas o que ele está ensinando aqui é que essa igreja, como corpo de Cristo, ela não pode estar dividida. Ela não pode se olhar, um irmão não pode olhar para o outro e se achar melhor ou menor. Porque um corpo, ele é composto de vários sistemas. Vocês já olharam para essa... A anatomia vai dizer que o corpo ele tem 3 divisões. Cabeça, tronco, membros inferiores e membros superiores. 3 divisões. A igreja, nós podemos olhar para a igreja e nós vamos encontrar o quê? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? É por isso que Paulo vai fazer essa analogia. Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai manda, o Filho obedece, o Espírito executa. Jesus é a cabeça. Então, não adianta que todos nós somos regidos pela cabeça. Você vê, às vezes, chega num hospital, tem uma pessoa que está doente, está numa fase terminal, o rim não funciona mais, o coração parou, ele tem várias patologias, mas a mente está funcionando perfeitamente. Mas se a mente morrer, morte cerebral, pode doar os órgãos que não tem mais jeito. Então, Cristo é a cabeça, portanto, ele comanda todo o corpo. E é isso que a igreja precisa entender, que nós somos parte desse corpo. Como afirma Paulo, vós sois o corpo da igreja, e vocês são membros desta igreja. Igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros. Agora, como você se relaciona com o corpo, com o restante do corpo? Obrigado, irmão. Como é que você se relaciona? Qual é o seu papel dentro desse corpo? Porque
Quem de nós aqui quer perder um dedo? Ninguém. As mulheres não querem perder nem uma unha, que é um terror quando a mulher quebra uma unha. É ou não é? Então nós somos membros desse corpo. Nós temos que estar integrados e sabendo que um trabalha para o outro. Olha uma coisa interessante. Não é... Veja bem, o corpo tem suas divisões, formado por vários órgãos. Esses órgãos são chamados de... Nós temos vários sistemas. O corpo tem o sistema respiratório, tem o sistema linfático, tem o sistema glandular, tem o sistema urinário, tem o sistema digestivo, e aí por aí vai. Vários sistemas. Cada sistema do corpo, ele é composto de órgãos. E cada órgão é composto de células. Cada um de nós é uma célula dentro desse órgão, para formar um sistema que juntos todos, a união, formam um organismo. E a igreja é um organismo vivo. Amém? Não é à toa que a palavra corpo, no grego, é soma. No grego, é soma. É a palavra definida para corpo. Soma. É a soma de vários órgãos ou vários organismos para compor esse corpo. Mas, preste atenção que o corpo tem vários sistemas, mas se um deles não funciona perfeito, o restante do corpo vai acusar. Por que você tem dor de cabeça? Está com problema na visão, você está com problema no fígado, você está com alguma infecção. É um sinal que você não está bem. Então, não é o corpo que serve os órgãos. São os órgãos que... Não é o corpo que trabalha para os órgãos. São os órgãos que trabalham para o corpo. É os órgãos que trabalham para que esse corpo viva saudável, viva bem. Então, meus irmãos, dentro dessa ótica, nós como membros do corpo de Cristo, temos que estar unidos, não pode ter divisões, sabendo que, olha interessante, no livro de Efésios, no capítulo 4, Paulo também escrevendo, ele vai dizer a mesma coisa. Olha, Deus reservou uns para apóstolo, outros para discípulo, outro para mestre, outro para doutor, um para evangelista, outro que tem dom de cura, um que tem dom de milagre. Então, cada um de nós aqui tem um talento. Cada um que está aqui, como parte do corpo de Cristo, tem uma função dentro desse corpo de Cristo. A questão é que, muitas vezes, nós não estamos nos vendo como parte desse corpo. Preste atenção. Tem coisas que estão no corpo, mas não fazem parte do corpo. Amém? E eu vou falar nas mulheres, não é preconceito. De novo, vocês são lindas e maravilhosas. Usam os brincos, estão no corpo, mas não fazem parte do corpo. Os homens que gostam de usar um piercing, um negócio, está no corpo, mas não faz parte do corpo. Pelo contrário, é nocivo para o corpo, pode adoecer o corpo, descaracteriza o corpo. E nós, dentro do corpo de Cristo,
Temos que fazer parte, não estar apenas agregados. O que Jesus disse? Todo ramo que não dá fruto, meu Pai, corta. Então, se você não é parte do corpo, você joga fora. Agora, o que é do corpo, como eu falei, ninguém vai cortar um dedo. Eu tive um meu irmão, que Deus já levou, sofreu um acidente de moto. Teve uma infecção na fratura exposta. Não foi muito bem atendido. Depois de 2 meses no hospital, o médico disse: olha, infelizmente, nós não temos outra opção aqui a não ser amputar. Ele disse: o quê? Meu amigo, não corta nem amarrado. Não deixa cortar de jeito nenhum. E ele, na época, saiu do Maranhão, foi para Brasília, ficou quase 1 ano lá internado, mas não deixou amputar. Mas se não fosse algo que fazia parte do corpo, olha, esse teu relógio está dando alergia. Imediatamente você tira e joga fora. Diz: eu não vou mais ficar usando relógio que eu não posso, vai me dar alergia, vai criar caroço, vai ferir minha pele. Então, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela é o corpo dele, ele é a cabeça. Todos os movimentos do corpo são comandados pela mente, pela nossa cabeça. O nosso sistema nervoso, diz os especialistas, que se fosse uni-los, dá para dar 2 voltas em volta da Terra. 10 milhões 100 milhões de metros quadrados, ou linear. Daria para dar 2 voltas em volta da Terra, em torno da Terra, que só tem 40 milhões e pouco de extensão. Você vê o tanto que é complexo. Agora, nós estamos numa época em que as pessoas dão muito valor ao corpo. Eu não estou dizendo que não deve dar. As academias estão cheias de pessoas buscando o corpo perfeito. Não existe. Sabe qual é o corpo perfeito? É aquele que você se sente bem. O corpo perfeito é aquele que funciona, todos os seus órgãos funcionam. A mente, a visão, o olfato, a audição, você consegue andar, você consegue correr, você consegue pular, se alimentar. Esse é o corpo perfeito, a aparência é o que menos interessa. Porque o corpo que Deus criou foi perfeito. Talvez aos teus olhos não sejam, mas ele é perfeito aos olhos de Deus. A igreja de Deus é o corpo de Cristo, e esse corpo é perfeito, porque Jesus é a cabeça. Mas nós, como parte do corpo de Cristo, temos que ter uma vida exemplar. Temos que olhar para o que está dizendo. Não se sentir menor. Não achar que o irmão ou a irmã é melhor que eu, ora mais tempo, conhece mais versículo que eu, mas cada um de nós somos importantes. Paulo faz essa analogia dizendo assim: vocês são o corpo de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo, e vocês são membros desse corpo. Então, se você olhar na anatomia humana, cada órgão, cada sistema, ele tem os seus órgãos que o compõem, mas se você tirar um deles, ele pode até continuar funcionando, mas não funciona perfeitamente. E a igreja foi feita para funcionar. E ela só funciona quando todos os órgãos trabalham para a edificação do corpo de Cristo. Os talentos que Deus nos dá, quando Paulo está dizendo que ele está dando
separando uns para apóstolos, outros para doutores, outros para mestres, tem um objetivo: para a edificação do corpo. Amém? Vejam o que diz Efésios 4. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com um objetivo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Isso nos dá um peso, uma responsabilidade muito grande. Porque o que Deus te entregou, o que Deus deu a você, concedeu a você, os seus talentos, não foi à toa, não foi mero acaso, não foi para você se exibir para o mundo. Mas ele está dizendo que é para o aperfeiçoamento dos santos. Agora, a pergunta é: você tem usado os seus talentos como membro do corpo de Cristo para a edificação do corpo de Cristo? Você contribui para a edificação desse corpo? Ou você está mais preocupado com o seu corpo físico, com a sua aparência, e não com o corpo de Cristo, do qual você faz parte? A cabeça. Veja bem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. E quando isso para? Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Amém? É ininterrupto. O nosso corpo só para de funcionar quando nós vamos para a glória. Mas nós, como o corpo de Cristo, Cristo como a cabeça da igreja, a igreja do Senhor não pode parar. E ela não vai parar. Agora você, eu, nós, juntos, somos igreja. Somos corpo. E nós temos que ter isto muito claro em nossas mentes, em nossos corações. Nós não fomos feitos pelo mero acaso. Deus nos criou para a sua própria glória. Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário para que tivéssemos vida, vida abundante, mas também para nós sermos os seus arautos aqui na terra. Para continuar a missão que Ele começou, como corpo de Cristo, como igreja. Nós temos outro exemplo de corpo. Por exemplo, o corpo de bombeiros. É um corpo. E um daqueles homens não é o corpo de bombeiro. É um bombeiro. Você sozinho não é o corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja. Lembra do texto que o pastor leu, o apóstolo leu aqui? Nós somos membros uns dos outros. Amém? A unidade é que faz o corpo. Só o sistema do corpo, só o coração não é corpo. Só os pés não é corpo. Só a cabeça não é corpo. O corpo é quando você junta cabeça, tronco e membro. Todos os sistemas do corpo, todos os órgãos vão formar um corpo. Por isso Paulo faz essa analogia.
compara a igreja como o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. E ele continua nos dizendo: olha, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem muita gente que está vivendo, como eu falei, está no corpo, mas não faz parte dele. É como se fosse um adorno que está no corpo, mas não tem conectividade com o corpo, não tem identidade com o corpo. Por isso que tem muitas pessoas fracas na fé, no conhecimento, não é ousado. Por quê? Porque ele não faz parte do corpo. Mas quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós somos parte desse corpo e que esse corpo funciona perfeitamente, para ele funcionar, eu sou parte de um órgão, eu tenho que desempenhar as minhas funções, aí nós mudamos a nossa mente, mudamos o nosso pensamento. Paulo, quando a gente às vezes não associa, mas quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas ser transformados pela renovação do entendimento, ele está falando disto. Renova o teu entendimento, muda os teus conceitos, a tua visão de mundo. Igreja é um corpo. Agora, o corpo precisa ser cuidado. Porque se não for cuidado, ele adoece. Mas Jesus cuida da sua igreja. Ele cuida do seu corpo. Ele tem cuidado. Ele cuida de cada um de nós, de cada célula, de cada órgão, de cada membro, para que todos possam funcionar perfeito. Agora, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Por isso ele diz antes aqui, que nós não devemos nos comportar como crianças, como meninos, que vive agitado, que vai para qualquer lugar. Criança está aqui, estão brincando de peão, está todo mundo aqui olhando, aí outro começa a jogar bola de gude ali, corre todo mundo para lá. Aí o outro bate uma bola, corre todo mundo para lá, deixa aquele ali sozinho, vamos jogar bola. Ah, vamos tomar banho no açude, corre todo mundo para lá. É assim. É por isso que está dizendo, não sejam agitados, correndo de um lado para o outro, como se vocês não soubessem o que querem. Mas ele está dizendo que agora nós devemos fazer o quê? Crescer. O corpo, ele é formado no ventre, nasce pequeno, muitos cabem na palma da mão, mas cresce. E nós, como corpo, ou como parte desse corpo, devemos crescer também. E ele está dizendo que nós devemos crescer em tudo, mas é naquele que é a cabeça. Não é crescer separado do corpo, é crescer junto do corpo, colado ao corpo, junto com a cabeça que é Cristo. Amém? Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros em particular. Temos que crescer. Não vamos nos conformar com o nanismo, não. Precisamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado,
consolidado pela ajuda de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E eu quero destacar esta palavra, cooperação. O apóstolo falou no início que nós somos membros uns dos outros. E nós temos que cooperar um com o outro. Viver uma vida de cooperação. Não é individualismo. Eu me lembro que não é só um comentário. Mas em algumas igrejas mais tradicionais, tem 2 fileiras de banco, e geralmente tem 4 grupos distintos. Da metade para cá é um grupo, da metade para lá outro grupo, aqui outro grupo e aquele ali. Sentam sempre no mesmo lugar, na mesma cadeira. Não é brincadeira não, eu fui numa igreja que a irmã não gostou porque ela tinha 30 anos que frequentava aquela igreja e sentava no mesmo banco. E porque chegou outra pessoa e sentou, ela ficou zangada. Meus irmãos, por que isso tem a ver? Isso não é unidade, isso não é cooperação, isso é ciúme besta, bobo. Como é que nós vamos nos relacionar? Como é que eu vou conversar com o irmão que senta lá na última cadeira, se todos os dias eu me sento aqui nesta cadeira, todos os cultos, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo? Como é que há essa relação de igreja? O nosso corpo, ele é, como eu disse, formado por vários órgãos, mas tem um sistema chamado sistema nervoso que liga todos os órgãos. O pé se relaciona com a cabeça, o braço, com todo o resto do corpo. Os membros se relacionam com o tronco, porque nós somos ligados por artérias e músculos. A igreja como organismo vivo, a igreja como corpo de Cristo, ela tem que ter esta unidade, ela tem que ter essa relação, ela tem que ter essa identidade. Porque nós sabemos que nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. Então, se tem um tem o dom de cura, se o outro tem a palavra de sabedoria, se o outro tem o dom da profecia, do evangelismo, vamos viver juntos em unidade, porque quando cada um de nós usar isto em prol do corpo, esse corpo com certeza vai crescer. Como está dizendo a Escritura, para que cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Não é o individualismo. Precisamos ter isto em mente e descobrir em cada um de nós qual é a nossa função dentro do corpo, como parte desse corpo. Eu tenho cumprido com a função para a qual eu fui criado. Eu não sou evangelista. Eu não sou profeta. Eu não tenho dom de cura. Procura. Por isso que Paulo diz, procura os melhores dons. Procura os melhores dons. Porque tu tem um dom. Tu tem um talento. Deus não te fez assim como faz uma árvore. Mesmo as árvores que Ele criou, Ele dá a capacidade delas produzirem frutos. Amém? Então, tudo que Deus fez é com um propósito. E Ele não fez a igreja por acaso. Eu mencionei aqui o corpo de bombeiros. É um órgão humano criado pelos homens com uma função: apagar os incêndios, salvar pessoas, resgatar os feridos nos acidentes. E qual é a função da igreja? Se a igreja é um corpo, ela tem uma função. Qual é a função da igreja como corpo? A ela é dada uma missão. A ela tem uma função: proclamar o Evangelho.
até que ele venha. Levar a palavra. Prega o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Mas ela só vai funcionar. Ela só vai ter sucesso quando cada um entender que a igreja é um corpo e que você é parte dele. E que deve contribuir para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. E Paulo também nos diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 21, versículo 20, ele diz assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça. Sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? A cabeça pensante, que determina os caminhos, é Jesus. Agora, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos querendo nos comportar ou nos comportando como se tivéssemos vida própria. Tira o teu braço e coloca em cima de uma mesa e vê o que acontece. Não funciona. Já era. E nós, como membros do corpo de Cristo, temos que estar ligados no corpo, obedecer os comandos da cabeça, que é Cristo. Ele diz: todo o corpo, ligado por todas as juntas, cresce em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, esta igreja, chamada, que Paulo compara, um corpo de Cristo, ela é uma igreja viva, que funciona perfeitamente, que ela é poderosa, mas só faz efeito quando todo o corpo está unido, todo o corpo saudável. Então, meus irmãos, assim como a nossa mente, ela consegue identificar no nosso corpo algo que está errado, nos dando sinais, dor de cabeça, febre, espirros, alguma outra coisa que identifica que algo em nós não está bem, que o seu corpo não está saudável. E o que nós fazemos com isso? Com essas informações, nós buscamos uma solução. Isso nos diz que, quando nós identificamos, quando Cristo vai identificar que no meio do seu corpo, que no seu corpo tem uma célula que não está bem, Ele vai nos dar o comando e nós devemos tratá-la. Nós devemos buscar ela para ajudá-la, para tratá-la, para ela se recuperar, para que o corpo funcione de maneira perfeita. Não temos todos os mesmos dons. Não temos todos a mesma capacidade intelectual, a mesma força física. Não temos o mesmo aspecto. Alguém pode te achar feio, outro bonito. Não importa.
Jesus não olha para a nossa aparência. Deus não olha para a sua estatura. Deus não olha para... Ele olha para as tuas atitudes. Ele olha para o teu coração. Ele olha para você como parte do corpo dele. Por isso que ele tem cuidado de ti. Por isso que ele cuida de ti. Por isso que ele te quer saudável. Porque o corpo precisa funcionar e de maneira perfeita. Não é um corpo deficiente. Deus é tão exigente. Presta atenção. Que quando ele pedia um sacrifício aos seus profetas, aos grandes homens da Bíblia, havia uma regra. Eu quero um sacrifício, vai lá. Eu quero um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito, não pode ser cego, não pode ser coxo, não pode ter nenhuma cicatriz, não pode ter 2 cores, tem que ser uma só. E acha que a igreja dele, ele ia querer uma igreja doente? Uma igreja deficiente? Se Deus, o animal, ele pedia perfeição, imagina a sua igreja que é parte do seu corpo. Então entenda isso, meu querido, que você não é qualquer coisa, você não é um átomo jogado, não é uma molécula que está aí, soprada pelo vento, não, você é parte do corpo de Cristo. E a tua responsabilidade como parte do corpo é muito grande. Porque aquele que se entregou, aquele que se sacrificou por ti, era perfeito. Em santidade, no caráter, no amor, na bondade, na santidade, em tudo. E nós não podemos ter expectativa menor do que estar juntos, ligados nesse corpo e habitar com Cristo na glória. Então, meu querido, entenda, você é parte do corpo de Cristo, corpo de Jesus, o corpo de Cristo, a sua igreja. Agora, não é só o MSA. Esses dias, sabe, eu estava meditando nesses textos, olhando, e Deus nos dá o entendimento. Por que há várias denominações, vários segmentos de igreja? Porque somos pessoas diferentes, pessoas que não se identificam com o MSA, mas se identificam com a Assembleia, com a Batista, com a Presbiteriana, com a Igreja Mundial, com a Igreja Universal, mas todos são corpo de Cristo. Cada um é uma célula, cada um é um órgão, trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos faça meditar e entender que nós somos o seu corpo, o corpo de Cristo, criado para louvar ao Deus verdadeiro, para a edificação do corpo de Cristo. Tenha isso em mente. Comece a pensar dessa maneira e a olhar para você. Não importa o que as pessoas digam, bata no peito, eu sou parte do corpo de Cristo. Lembra do dia que Paulo faz os seus questionamentos? Talvez Deus tenha dito, Jesus dito, Paulo, deixa eu te falar uma coisa, te fazer uma lembrança. Tu é parte do meu corpo e a minha graça te basta. Amém? Só isso. A minha graça te basta porque tu é parte do meu corpo. Isto é um privilégio. Então, meu querido, a partir de agora, se você não tem esse entendimento, comece a pensar. Eu sou parte do corpo de Cristo. Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, expressar a nossa alegria
porque nós temos o privilégio, meu Deus, de ser uma das células do teu corpo, de fazer parte do teu corpo. Tu que és a cabeça, Deus. Então, Pai querido, nós estamos prontos, nós estamos, meu Deus, aqui na expectativa dos teus comandos, para que nós possamos obedecer, para que nós possamos crescer em Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Deus nos dá ousadia e intrepidez para adentrar no Santo dos Santos, porque nós não somos, para não sermos levados por vento de doutrina, Deus, mas possamos olhar para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Pai, derrama do teu Espírito sobre toda a carne nesta noite, meu Deus, para que possamos ser edificados, para que possamos crescer e deixar as atitudes de criança, e agora, Deus, olhar para Ti, sendo adultos, crescidos, unidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado. Aplaude o Senhor Jesus. Amém. Demos o nosso primeiro passo, compreendendo que nós trabalhamos para o corpo. Nós somos um membro que não trabalhamos para nós mesmos. É muito importante o que o pastor Orlando falou hoje aqui, porque a nossa cultura de hoje, ela nos ensina a nos afastarmos das pessoas, a sermos autossuficientes, a sermos independentes. No corpo não, você depende do seu irmão. Nós vamos ter um intervalo de 10 minutos, ali atrás tem